Saber que nós somos amados por Deus. Isso faz a gente lembrar do valor que temos para o Senhor. Isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Os nossos dias, eles são maus, mas Deus é bom. E, querido, nesta tarde eu quero desafiar você a você viver essa semana com essa verdade. E hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é esse dia mau que Paulo fala em Efésios. Não é só um dia que foi ruim para você. Não é só um dia que as coisas não deram certo. Mas independente do dia mau, que nós devemos estar preparados para enfrentar, eu quero desafiar você a sempre olhar para Deus que é bom. Para Deus que nos ama, para Deus que nos resgatou, para Deus que nos atrai a cada dia para estarmos perto dEle. E o texto que nós vamos olhar nessa tarde está lá em Efésios capítulo 6. Na versão NVT, Paulo diz assim àqueles irmãos: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uma outra tradução diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Ele troca aqui o dia mau por tempo do mal. E então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Portanto, Paulo, nesse texto, onde ele fala sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus para nós, ele vai mostrar para mim e para você que esse dia mau não é um dia fácil, é um dia de luta, é um dia de batalha. Só que ele mostra para mim e para você que se nós vestirmos a armadura, se nós resistirmos, se nós fizermos tudo o que tem que fazer, que tem que ser feito, nós vamos permanecer inabaláveis. Nessa tradução, de pé e firmes. E esse é o desejo de Deus para você, para mim, no dia mau. Dias tristes, em que os pensamentos e os sentimentos se confundem, dias em que as promessas de Deus parecem para nós sonhos distantes. A gente sabe das promessas, a gente lembra das promessas, mas olhar para a nossa vida e a situação que estamos vivendo, parece que essas promessas para nós são sonhos distantes, estão muito longe de serem alcançados. Dias em que as nossas forças parecem desaparecer, dias em que nós somos feridos por uma palavra, ou dias em que nós ferimos e nos sentimos culpados por termos ferido alguém pela forma como falamos e o que falamos. Enfim, são dias em que nós teremos que encarar face a face a nossa humanidade, de que nós somos pecadores, de que nós somos frágeis, fracos, e que precisamos da ajuda de Deus. Esse é o dia mau. Um dia onde nós não podemos tomar decisões, um dia em que nós não podemos tomar posições, um dia de parar tudo e olhar somente para o Senhor. E por isso Paulo fala que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir o dia mau. Então Paulo traz nesse ensinamento aos Efésios, um ensinamento poderoso sobre a nossa atitude no dia mau. Um dia que talvez não vai ser de 24 horas, talvez vai ser alguns períodos, algumas semanas, alguns meses, em que você vai olhar e ver claramente a ação do diabo, de nosso inimigo, contra as nossas vidas. Portanto, a ideia aqui desse trecho, desse capítulo, é que nós devemos nos manter firmes, atentos, sempre prontos a enfrentar Satanás, que é o nosso inimigo. E quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender que algumas concepções
perigosas com relação ao diabo, a Satanás, ou queira você chamar ele como você quiser. A primeira concepção perigosa é que alguns, até dentro das igrejas, não acreditam na existência do inimigo. Acham que quando se fala de Satanás, do diabo, dos demônios, desse nosso inimigo, isso é uma invenção humana, é um folclore, é um mito. Mas, querido, a Bíblia ensina que ele existe sim. Ele é real. Um dos fatos mais sérios sobre a nossa vida é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós temos um inimigo sobrenatural, invisível, que tem o objetivo de causar na sua vida dor, prazer, cegar os seus olhos e te afastar de Deus. A Bíblia chama ele de Satanás, diabo, grande dragão, antiga serpente, sedutor, príncipe deste mundo, Deus desse século. E quando a gente olha as Escrituras, você vê que fica até pequeno de tantas informações que falam sobre ele. Satanás, ele mente, ele é pai da mentira. Ele cega a mente dos incrédulos. Satanás esconde-se atrás de uma fantasia de luz e de justiça. Ele opera sinais e prodígios. Satanás também faz milagres para enganar as pessoas. Satanás tenta as pessoas a pecar. Satanás tira a palavra de Deus no coração das pessoas, sufocam a fé que está sendo gerada naquele coração. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Ele faz isso. Ele é um assassino. Pode ver que em muitos depoimentos de pessoas que tiraram a vida de alguém, ele vai falar que naquele momento ele se sentia dominado por algo. Ele não consegue explicar o que de fato aconteceu, porque alguém estava ali usando aquela fragilidade. Era o diabo, Satanás, que estava ali causando o que ele gosta, que é tirar a vida. Ele luta contra os planos dos missionários. Ele acusa os cristãos diante de Deus. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: Satanás não vencerá. Ele já sabe o final dele. Ele já sabe como ele vai terminar. Outra concepção perigosa dentro de muitas pessoas é que nós vamos subestimar os seus ataques. Alguns até acreditam na existência do mal, do diabo, de Satanás, mas não se interessam pelo assunto e procuram não viver como um soldado que tem que estar preparado para a guerra, para a batalha. Vivem uma vida como se a nossa luta não fosse uma luta espiritual. E a gente precisa entender, eu e você precisamos viver como soldados de Cristo. Porque o diabo é a fonte de todo ódio, de toda violência. Ele é mentiroso, acusador. É ele que promove estruturas pecaminosas e corruptas para levar o homem para longe de Deus. Portanto, quando a gente olha o nosso mundo, a nossa sociedade, as revoltas, as guerras, as inimizades, as brigas, há alguém que está agindo ali, alguém que está operando ali. Ele ataca as áreas fracas e fortes dos cristãos. É ele que ataca os cristãos com a tentação do poder, do dinheiro, do sexo, dos dons. Ele usa meios pecaminosos para nos afastar de Deus. É por isso que Paulo, ao escrever aquela igreja, no versículo 10, ele vai falar algumas coisas que nós precisamos fazer. E a primeira é: irmãos, sejam fortalecidos no seu poder, ou na força do seu poder. Uma coisa que eu e você precisamos estar para viver e vencer o dia mau é sermos fortalecidos. Nós não temos como nos fortalecer sozinhos. Por isso é importante você estar aqui. É importante você orar na sua casa, ler a Bíblia, participar, se envolver. Porque não tem como ser fortalecido sozinho. Nós dependemos totalmente do Senhor para vencer as tentações. Paulo diz no versículo 11: sejam ou fiquem firmes.
É a ideia de resistência, de constância contra as oposições, contra os ataques que nós vamos enfrentar. Uma coisa é nós conseguirmos resistir um dia, 2 dias, uma semana. Outra coisa é nós ficarmos firmes contra os ataques do diabo, do nosso inimigo. Depois ele usa essa expressão sangue e carne, que se refere a homens que se levantam para nos machucar, nos ferir. E depois ele fala de uma outra expressão que é principados e potestades. Refere-se a todo o exército do diabo, demônios, territórios, estado, potestades, potência, poder, mostrando todo o seu exército diabólico com o alvo de destruir a Deus e aqueles que buscam a Deus. Portanto, quando a gente olha para Efésios capítulo 6, não tem como dizer que não existe uma luta contra os cristãos. É por isso que você deve perceber na sua vida que naquele dia que você está bem, as coisas estão bem, tranquilas, está aquela paz, do nada aparece uma situação para te preocupar, te estressar, fazer a sua paciência ser testada. Ontem eu fui com a Luciana no supermercado e eu disse para ela, a gente precisa entender que Deus está querendo que a gente seja paciente. Essa semana eu fui no correio, aí o que eu precisei fazer lá, a moça que me atendeu, era a primeira vez que ela estava fazendo. Demorei um tempão no correio, falei, Senhor, justo comigo tem que ser a primeira vez. Ontem nós pegamos uma moça do caixa, eu acho que era o primeiro dia de trabalho dela, ou ela era muito tranquila mesmo, ela pega a mercadoria, olha para a mercadoria, passa o código de barra, coloca a mercadoria. Aí eu olhei aquele caixa e falei, esse vai ser rapidinho, já. Para que eu fui colocar o carrinho ali? Eu fiquei olhando ela passar a compra da frente, falei, até chegar a nossa vez. Aí eu saí e falei, olha, olhando a semana que a gente teve, as situações, Deus está deixando bem claro assim, ó, vocês precisam ser pacientes. Então, queridos, são coisas que acontecem para que eu e você perca a paz, tire os olhos de Deus, e com certeza na sua vida também acontece isso. Do caminho de casa para a igreja, talvez do trânsito. Então o que eu e você fazemos no dia do mal? Porque eu e você, nós não estamos lutando, olha que interessante, nós não estamos lutando contra gente feita de carne e de osso. Nós não lutamos contra homens. Nossa luta não é com o nosso próximo. Nossa luta não é com pessoas de carne e osso, mas contra pessoas sem corpo. Que pessoas sem corpo? Os reis malignos do mundo invisível. Uma outra tradução, a nossa luta não é contra os homens, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Esses poderosos seres satânicos, grandes príncipes malignos das trevas, que governam este mundo, é contra eles que nós lutamos, e contra um número tremendo de maus espíritos do mundo espiritual. Então, quando nós lemos Efésios, a gente encontra essas palavras, por exemplo, dominadores deste mundo tenebroso, seres poderosos e malignos. Mas quando a gente olha tudo isso, querido, não quero dizer para você que nós precisamos ter medo do diabo. A gente precisa saber que ele existe, quais são as formas dele agir, para poder vencê-lo. Mas não precisamos ter medo. Regiões celestiais é o mundo espiritual. Nós lutamos contra alguém que batalha contra nós no mundo espiritual, com coisas que nós não vemos, que quer nos matar, roubar e destruir. E aí ele fala no versículo 13 do dia mau.
Eu vi uma frase muito interessante que diz o seguinte: ele, Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele via além do visível. Ele enxergava um combate que se tratava além da vista humana. Então, quando ele olhava o que ele vivia como missionário, plantador de igrejas, as perseguições, os açoites, as lutas que ele enfrentava por ser agora aquele que falava de Cristo, ele via além do visível, ele enxergava um combate que se tratava além da vista humana. Por detrás de todas as dificuldades colocadas no seu caminho, ele entendia, ali estava um inimigo muito mais poderoso do que Nero naquela época. Ele considerava que aquilo que ele vivia de dificuldades e de lutas era muito mais poderoso do que o próprio governo, a autoridade constituída daquela época. E ele entendia um propósito por trás de cada uma daquelas situações. Portanto, dias maus são dias tristes em que os pensamentos e os sentimentos se confundem. As promessas de Deus parecem ser distantes, parece que estamos sozinhos, parece que Deus não entende o que a gente está passando. Mas Paulo nos diz para estarmos vestindo a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. E se tem um período que nós podemos dizer que estamos vivendo um dia mau, é os dias de hoje. Que período difícil. E como nós, como igreja, vamos vencer e suportar esse tempo? Imagina você vencer uma guerra sem estar armado, sem estar com a sua armadura. Por isso que Paulo nos aconselha a vencermos com a armadura providenciada pelo Senhor. Precisamos estar atentos. Esse inimigo, ele tentou a Eva, ele tentou Jó, ele tentou fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus. Ele fez com que Davi fosse derrubado, porque Davi olhou, cobiçou, desejou e possuiu alguém que não era a sua esposa. Foi o diabo que disparou contra Pedro, esbotefiou e machucou muitos cristãos como Paulo. Atacou Jesus, mas Jesus derrotou o diabo na cruz. E por isso nós não precisamos ter medo dele, porque ele é derrotado. Ele foi vencido. Ele foi vencido. Nós não podemos nos esquecer do seguinte: a vida, ela continua. E eu e você precisamos trabalhar, precisamos sair, precisamos conviver com pessoas, mas eu e você estamos numa luta, numa batalha. Sabe por que muitas vezes a Bíblia fala de nós estarmos vigiando, orando, atentos, permanecer firmes, por conta dessa luta, dessa batalha que nós estamos. Portanto, como nós vamos viver dia após dia sendo vencedores? Conviver com pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para machucar, para ferir. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dessa armadura de Deus. Há um texto lá em Neemias que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo aquilo que vem do Senhor nos capacita e nos dá força. Paulo aqui vai dizer que nós precisamos dessa armadura de Deus. E nós precisamos orar. E talvez a nossa oração diante dos dias maus, diante dos períodos difíceis, não é: Senhor, afasta de mim. Não é: Senhor, tira de mim esses dias, porque não vai tirar. A gente vai precisar passar por eles. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos, prontos, porque esse dia mau vai chegar. Esse embate contra o reino das trevas, ele acontece diariamente. Então nós não somos somente provados por Deus. A aprovação, ela vem de Deus. E Deus nos prova porque quer que nós sejamos aprovados e venhamos depender mais dele. A tentação, ela já não vem de Deus. A tentação vem do diabo, porque o diabo quer que a gente ceda à tentação e se afaste de Deus. É por isso que a palavra diz que quando nós somos tentados, nós não podemos dizer que estamos sendo tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus nos prova, como provou Jó.
porque Ele quer nos fortalecer, Ele quer que a gente dependa mais dEle, Ele quer que a gente confie mais nele. E a prova não vem para a gente parar, a prova vem para a gente se fortalecer, aprender lições. A prova é pedagógica. A tentação do diabo, ela também vem, mas ceder ou não à tentação é uma escolha minha e sua. Você escolhe. A prova não tem como a gente escolher. Deus permitiu, a gente vai passar por ela. E aquilo vai ser para nós uma escola, um aprendizado. E o desejo de Deus é te fortalecer. E por que que Deus permite as provas? Porque Ele te ama. Ele quer trabalhar algumas coisas na sua vida. Agora a tentação, ela vem de Satanás. E vem para te destruir. E quantos são aqueles que escolhem trocar a fidelidade, a obediência a Deus, por ceder à tentação, por ceder a alguns minutos de prazer que o afastam de Deus. Portanto, querido, as tentações, elas vão vir. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai. Por isso que Paulo diz em Coríntios: você está de pé? Cuidado para que você não caia. Nós, eu e você, nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Estamos numa luta, estamos numa batalha. E o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele não quer nada de bom para você. O de Deus é: Ele me ama, Ele me traz para perto dEle, Ele me restaura, Ele me perdoa, Ele esquece meu passado. Deus sim quer o nosso bem, Ele é nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Mas Satanás não. Então, quando você perceber que você está sendo tentado, querido, não brinque. Não brinque com as tentações. Não se ache forte demais. Na Bíblia nós temos o exemplo de um homem que achou que poderia dominar as tentações, que estava no controle delas, que foi Sansão. Vou brincar só um pouquinho com o pecado, depois eu saio dele. Acabou virando palhaço no meio das pessoas e cego, porque desobedeceu, porque brincou com algo muito sério. Eu e você, como igreja, precisamos orar ao Senhor todos os dias. Senhor, diante desse tempo de tanta maldade, de tanta mentira, de tanta crueldade, de tantas pessoas maldosas, de tantas pessoas que só querem ver o prazer do sofrimento do outro, Senhor, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova em mim, renova dentro de mim um espírito estável, firme. Ou outra versão diz: coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias, para que diante dos dias maus nós não sejamos parecidos com aqueles que estão com o coração impuro. Na última aula, sexta agora, com os casados para sempre, a gente falou dos estilos de vida: o estilo de vida santo e o estilo de vida profano. E quantas pessoas estão vivendo um estilo de vida profano, um estilo de vida de tolo, de desobediência? O estilo de vida que Deus quer para você é esse: que você tenha um coração puro, que você tenha um espírito estável, firme. E quando você tem isso, pode vir o dia mau, pode vir o tempo mau, pode vir os ataques de Satanás, pode vir a opressão dele contra as nossas vidas. Nós não seremos derrotados, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa ficar com medo, irmãos. Nós pastoreávamos uma igreja pequena, em crescimento, num bairro carente da cidade. Vira e mexe, por estar num bairro de periferia, entravam algumas pessoas no culto, alcoolizadas, algumas, e você via que tinha sido enviado mesmo de Satanás para atrapalhar a celebração. E eu percebia que alguns irmãos da igreja ficavam com medo.
né? Principalmente se sentasse perto, ficasse olhando. Nós não precisamos ficar com medo do diabo. E nem precisamos ficar falando dele. Estou falando aqui porque o texto fala sobre ele. Nossos olhos têm que estar em Deus. Portanto, querido, faça essa oração, a sua oração de todos os dias. Senhor, coloque em mim pensamentos e desejos limpos, sinceros. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Quais têm sido os embates que você tem enfrentado? Os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo são maus. São difíceis. Mas Deus, Ele é bom. Ele continua sendo bom. Onde você vai colocar os seus olhos? Nos dias maus? Ou na bondade de Deus? Para onde você vai olhar? Para o dia mau? Para as situações que te levam para longe de Deus? Ou para a bondade de Deus? Para onde você vai olhar? Eu quero te desafiar essa semana, principalmente essa semana, que os seus olhos estejam na bondade de Deus. Somente na bondade de Deus. Que diante dos momentos difíceis, ou de batalhas espirituais como essa que Paulo falou para a igreja de Efésio, que eu e você possamos sempre olhar para o Senhor. Sejam firmes, fortes, sempre fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Só assim enfrentaremos qualquer tipo de situação que possa vir contra nós. E quando acontecer algo estranho que você olha, você já vai ter o discernimento de Deus. Alguém está agindo aqui. Não é contra a pessoa que eu vou ter ódio, não é contra aquela pessoa. Alguém está ali atrás, operando, usando aquela pessoa. Eu e você precisamos ter esse discernimento e estar preparados para essa batalha. E só vencemos isso quando os nossos olhos estão na bondade de Deus e não nos dias maus. Independente do que você esteja vivendo, eu convido você, foque no Deus que é bom, e que sua bondade, sua benignidade, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos declarar isso?